Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos trazendo aqui sempre os nossos convidados, que sempre compartilham conosco as suas histórias, experiências, suas conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa? É uma alegria, é um prazer renovado estarmos juntos, conhecendo tanta gente bonita que faz um trabalho muito importante, né, na comunicação, na mensagem do bem para todos que acompanham. E hoje, mais uma vez, Vanessa, peço a você para apresentar nossa convidada dessa semana. É isso mesmo, vamos lá. Ela já está aqui conosco, né? Conectada, ela é dentista, terapeuta e comunicadora da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Márcia Priscila Schwindt, seja muito bem-vinda, tudo bom? Obrigada, uma ótima tarde a você, Vanessa Cavalcante, Vanderly, muito obrigada pelo convite. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rede Boa Nova, TV Mundo Maior. Que alegria, que satisfação poder estarmos juntas neste momento e poder falar um pouco, né, junto a vocês, aos ouvintes, sobre a nossa história e a imensa gratidão a Deus por fazer parte deste time de comunicadores desta FEAL que eu tanto admiro, aprecio e sempre sonhei fazer parte. Muito obrigada. Que bom, né? A gente fica muito feliz também, a recíproca é verdadeira. A gente sempre começa, Márcia, perguntando para os nossos convidados como que vocês conheceram o Espiritismo, as Casas André Luiz, a Fundação Espírita André Luiz e demais instituições que você possa enumerar. Claro, olha, eu venho, na verdade, né, de uma formação, apesar de eu nascer em 1970, minha mãe já estava no Centro Espírita Perseverança, juntamente com a minha tia, Dona Guiomar de Oliveira Albanese. Então, elas fundaram o Centro Espírita Perseverança e minha mãe já era trabalhadora, minha tia já tinha um centro aproximadamente uns quase uma década antes de eu nascer. E eu nasci e minha avó materna, morava conosco, Vanderly. E minha avó era evangélica. Na verdade, a minha avó teve 10 filhos e ela os educou na igreja evangélica, minha mãe, minha tia. Num determinado momento, a minha tia teve manifestações mediúnicas, foi para a Federação Espírita, juntamente com a minha mãe, e depois foi para Uberaba e o Chico aconselhou montar um centro, que começou pequenininho e depois cresceu, se tornou na sede que é hoje Perseverança. Mas a minha formação ela foi dentro da Igreja Batista, porque minha mãe achava muito importante, principalmente nos primeiros anos da criança, conhecer a Bíblia, o Evangelho de Jesus, ter uma base como ela teve. Então, foi dessa maneira. Só que aos 11 anos de idade, eu já comecei a ver espíritos, a presenciar, né, ouvia e comecei a ter algumas manifestações. E aí, a minha avó né, me levou na igreja, nós fizemos várias orações, mas a minha mãe sentiu que já era o momento, então, e foi o meu momento dentro da doutrina, surgiu assim. E eu fui à Casa Perseverança, comecei os tratamentos para esse reequilíbrio, né, mediúnico, e fui a Uberaba. Lá em Uberaba, eu conheci, né, tive a alegria, foi um marco na minha vida conhecer Francisco Cândido Xavier, e eu tinha 11 anos. Depois eu fui em outros anos, nós frequentávamos lá, e lá eu recebi um abraço carinhoso e uma mensagem de que através também da mediunidade eu poderia ajudar as pessoas, porque quando a gente é muito jovem, né, eu era criança, realmente a gente enxerga aquilo como um fator de desequilíbrio, não de benefício, mas graças à orientação,
ao amor que ele me envolveu. Eu depois, né, fui fazer minha iniciação na Casa Perseverança, também dentro da federação, e depois de um tempo fui conhecer as Casas André Luiz, fiquei impressionadíssima com o trabalho grandioso. A minha filha mais velha também trabalhou voluntariamente nas Casas André Luiz. Então, é uma história assim bastante longa, mas eu gostaria de deixar registrado aqui o quanto eu assim sou muito grata a Deus por também ter conhecido o Chico Xavier. E sobre essa sua trajetória no movimento espírita, Márcia, conta mais um pouquinho para o nosso ouvinte os principais aprendizados que você tem, está tendo também, né? Os principais desafios dentro do movimento espírita na sua vida também. Claro. Eu então comecei essa trajetória aos 11 anos e hoje eu percebo, né, o quanto as crianças, as crianças que a gente presencia nos dias atuais são muito sensíveis e precisam dessa direção. Então, eu participo de um trabalho na Casa Perseverança denominado Higienização dos Lares, né? Esse trabalho acontece em todas as casas espíritas, o trabalho de higienização e o quanto a gente fala sobre a implantação do evangelho no lar, nas famílias, nos lares, o quanto isso equilibra o ambiente. Porque, assim como eu, muitas crianças hoje, e eu atendo algumas como terapeuta, têm esses registros de sonhos premonitórios, que era o que acontecia comigo. Comecei o processo da incorporação, numa idade muito tenra, onde também falta um autoconhecimento, mas eu acredito que isso eclodiu para ser realmente um divisor de águas. Eu costumo brincar, se isso não tivesse acontecido comigo, dentro da formação que eu estava tendo, eu não acreditaria, talvez, em espíritos. Então, isso aconteceu, foi para mim surpreendente, mas eu percebo também que a alma infantil ela é muito flexível, ela se adapta muito, né? Ela oferece muito menos resistência. Então, eu acredito que todo esse acolhimento, toda essa orientação, os recursos que existem em todas as casas espíritas, né, da fluidoterapia, os passes, a própria escola de médiums, isso, passar por todo esse processo fez toda a diferença na minha vida. Hoje eu fico imaginando, né, a importância disso e o quanto muitas crianças, jovenzinhos, passam até por processos obsessivos devido, hoje, às músicas, à influência de amigos, à influência, às vezes, perniciosa, né, da mídia, o quanto, às vezes, eles ficam reféns e quanto é importante a divulgação. E a Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior, ela se presta de uma forma muito bela a essa transmissão de conhecimentos, sobretudo para que haja uma orientação desde a mais tenra infância, implantação do evangelho no lar. Então, eu sinto que isso fez toda a diferença. E depois, a minha trajetória, eu fui aprender, eu fiz a faculdade de odontologia, e foi muito importante para mim, no primeiro momento, nos meus primeiros 5 anos, eu só atendia como odontóloga. A minha visão começou a se abrir mais quando eu fui estudar homeopatia, e aí estudando Hahnemann, entendendo o quanto também a homeopatia trata a energia vital. Eu me especializei numa área onde eu trato transtornos mentais e comportamentais usando a homeopatia. E o princípio homeopático é o princípio do vitalismo, o princípio que trata a energia vital, não a doença, mas o doente, nas suas mais variadas manifestações. Márcia, então, de tudo que você falou, eu achei que é muito importante essa questão da mediunidade na criança. Eu tenho visto em pessoas próximas muitas questões assim sobre isso, e como você falou, a FEAL ela consegue trabalhar nesse detalhe com famílias e tal, pela sua programação, né? E falando em Sim. FEAL, eu gostaria de saber assim, como que foi o convite para você ser comunicadora, fazer parte da equipe da FEAL? Quais os desafios, se há algum que você está enfrentando? Olha, eu comecei, né, esses trabalhos através do William Sanches,
ele me convidou, nós tínhamos feito algumas palestras, alguns estudos também dentro da autoajuda e espiritualidade, porque esse tem sido o foco, né? Ajudar as pessoas a se conectarem com a espiritualidade, uma espiritualidade com embasamento, dentro do conhecimento sério da doutrina espírita, mas também o quanto o indivíduo pode se autoajudar, o quanto ele pode usar caminhos dentro da programação neurolinguística, o quanto ele pode usar os recursos da autoestima, porque a gente percebe o quanto a autoestima ela também blinda muito o médium, a criança, não é? Para as interferências nocivas, o quanto os bons hábitos precisam ser implantados. Então, foi a convite do William Sanches que eu iniciei o primeiro programa, que é Amorosidade, e depois fiz o pronto atendimento às sextas-feiras, então trazia amigos, uma equipe de trabalhadores experientes no curso de orientação mediúnica do Perseverança, e nós fazíamos. Houve um intervalo em que eu precisei parar para me formar em gestão e saúde. Eu fazia um curso de gestão e saúde que exigiu bastante de mim, e qual não foi a minha surpresa e alegria, sempre querendo voltar, retornar a esse trabalho de comunicação. Eu tive a grata oportunidade de retornar em janeiro e estou muito feliz. E dentro dessa felicidade, o meu foco é a orientação às famílias, sobretudo, o meu trabalho específico é a higienização dos lares, então a conscientização da harmonia no lar, da reintegração da família nos valores cristãos e falar de Jesus, que é a nossa grande bússola. Muito bom. Falando sobre a FEAL, o trabalho aqui da Fundação Espírita André Luiz, nós vamos deixar também aqui no nosso programa o convite para você ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova e ajudar a manter a programação consoladora da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar. Ligue e fale com os nossos colaboradores, o telefone é o 0800 12 018 38. Eles vão te atender, passar todas as informações, você tira suas dúvidas, se torna um sócio e venha conosco também na nossa rede de amigos que compartilha o bem pelo planeta inteiro, né? Pelas ondas da internet, do rádio e da TV. Você também pode acessar o site, se preferir, é o feal.colabore.org. Está aí na tela, não perde nada, feal.colabore.org. Lá também tem as informações para você se tornar um sócio, os seus benefícios, são vários benefícios para quem é sócio, e a gente deixa aqui sempre o nosso carinho, né? E a nossa gratidão a você que é sócio do clube. Muito obrigada por sempre compartilhar, né, as informações, participar dos programas. A nossa gratidão a todos os sócios que colaboram aqui com o trabalho da FEAL também. Falando um pouquinho mais sobre amorosidade, que é um nome bem sugestivo, né, Márcia? Como é que foi a escolha do nome do programa? Como é que tem sido o retorno do público também? Conta para nós. Ai, maravilhoso. Eu tenho falado nas palestras do Perseverança sobre amorosidade, porque quando nós falamos de Jesus, sobretudo o que mais me comove, as fibras do coração, é o legado do amor que ele deixou. E mesmo ainda hoje nós percebemos uma educação que não está muito voltada para o amor. O quanto o amor tem sido deixado de lado em nome de críticas, de julgamentos. Então, o Amorosidade ele vem falar desse amor e perceber-se amado por Deus. Eu acredito que quando o indivíduo, o jovem, a criança, ele se vê amado não somente pelos seus pais ou pela família, ele se vê amado por Deus, e é um processo muito pessoal. Ele começa a ter uma outra postura de comportamento. Então, ele começa a se tratar também melhor. Ao se ver amado por Deus, a postura em relação aos outros passa a ser de maior gentileza, amabilidade, carinho. E eu acredito que é isso que a humanidade precisa. Muitas pessoas padecem as mágoas, as frustrações, e eu tenho percebido até como terapeuta o quanto isso gera problemas físicos e psíquicos. Então, falar de amorosidade é falar também do perdoar, porque é só através do perdão que a pessoa consegue fazer uma higiene mental, emocional e espiritual
para, inclusive, se tratar das doenças, né? Ter uma verdadeira cura e estar também conectada a espíritos de luz, né? A benfeitores, a uma egrégora que possa ajudá-la nos momentos difíceis. Então, eu acredito que esse mestre do amor, esse legado do amor, ele precisa ser reforçado todos os dias na nossa vida, e o programa Amorosidade visa isso, toda semana falar do grande amor de Deus para conosco e do legado do amor que Jesus nos otorgou. É bastante importante mesmo, né? Eu acredito que dentro do ambiente espírita, nós temos sentido muito essa palavra amor, utilizada e procurado pôr em prática, né? Que é o mais difícil. E a gente se sentir acolhido por Deus também aumenta a autoestima, né? Sim, Falar, e nossa, eu sou sou filho de Deus, Ele me ama, né? Ele cuida de mim, é muito bom isso. Mas aí eu gostaria de perguntar para você também, com todo esse conteúdo lindo que você tem para compartilhar com as pessoas, quais atividades que você realiza no Centro Espírita Perseverança atualmente e como que se desenvolve isso? Conta um pouquinho para nós desse trabalho. sim, Vanderly, obrigada pelas palavras. Eu hoje, no trabalho espiritual, eu coordeno as higienizações dos lares junto com a minha mãe, a dona Eunice, e eu também coordeno o trabalho de desobsessão, né? Então, como eu contei da minha trajetória, aos 11 anos eu tive essas corporações, então eu acabei me especializando nisso, né? No esclarecimento aos espíritos sofredores, no intercâmbio mediúnico e também na orientação que eu chamo da sala dos médiuns, para que eles desenvolvam cada vez mais confiança mediúnica e entendam que através da mediunidade eles vão colher as melhores pérolas na vida. Porque muitas pessoas têm uma visão de mediunidade como uma missão no sentido de sacrifício, mas não imaginam o quanto também através da mediunidade eles atraem amizades espirituais significativas que vão ajudar no decorrer da vida e do outro lado, né? Então esse é o meu trabalho dentro da atividade espírita, e o Centro Espírita Perseverança também tem creches, e lá, né, numa das creches que minha mãe dirigiu muitos anos, nós fazemos também um trabalho junto às famílias, com cestas básicas, com acolhimento e uma orientação na área psicológica para que vivam bem, vivam em harmonia. Esse é o meu trabalho lá dentro e palestras, né, divulgação da doutrina, através de palestras, mas sempre com a tônica de Jesus nas palestras. Quantos trabalhos, hein? Quantas atividades, né, Márcia? E como é que você concilia, então, seu trabalho como terapeuta, dentista, voluntária espírita, família? Como é que você faz para fazer tudo isso? Olha, é tão maravilhoso quando a gente se envolve, né? E também Amigos da Boa Nova fala disso. Quanto mais você faz, mais você se sente grato a Deus pela oportunidade e mais você colhe também em termos de energia. Parece que quando a gente se restringe, mais falta, inclusive, tempo para a gente se dedicar. Mas quando a gente começa a se envolver, parece que o tempo estica e a gente dá conta de tudo. É a semeadura e colheita. E somos todos muito gratos, né? O ouvinte da Boa Nova, que pode participar também desse trabalho, ele vai perceber que quanto mais ele se envolver, mais ele vai colher frutos de bem-aventurança na sua vida. Então a gente vai sempre dar um jeitinho. Eu também sou mãe, né, de 2 filhas e avó, e daqui a pouquinho vem o próximo neto. E isso é maravilhoso também. Eu acredito que é uma das maiores experiências. Então eu falo de família porque eu vejo o quanto o Evangelho no Lar, que eu pratico há mais ou menos mais de 30 anos com as minhas filhas, frutificou. Então a gente procura levar isso de uma maneira bem religiosa, e também eu percebo a minha netinha hoje, com 2 anos e meio, querendo fazer Evangelho no Lar na casa dela. Então é maravilhoso perceber que quando você acende uma luz, a luz se espalha.
e todos ficam contagiados. E toda a família colhe os benefícios dessa luz. Coisa linda, né? Você sabe que aqui em casa a gente consegue fazer, nós temos 4 filhos, né? Mas são todos já, Olha, cada um tem a sua vida, já tem os netos moços, e no domingo à noite a gente faz o Evangelho no Lar, assim, pela internet. Entram os 4 filhos e nós dois, 6 pessoas, a gente faz o Evangelho toda semana. Eu agradeço muito isso, porque é difícil você conseguir, né, juntar todos. sim, E a gente consegue fazer, e é muito importante, né? Além sim, é da, muito além lindo. da, além da doutrina, essa coisa de família, né? De você estar sempre junto, pelo menos naquela hora você está junto. Aí depois, ou antes, já tem outras conversinhas para pôr em dia, e é muito, muito gratificante mesmo. Que lindo! Nós fazíamos no É, domingo à noite também, toda a família. é, Hoje mudou para quarta. Minha mãe deixou esse legado. Eu, é, né, procurei manter e minhas filhas estão aí também fazendo. Que bom, é, como os seus. é verdade. Vanessa, dá tempo de perguntar, fazer mais uma perguntinha? Sim, temos 4 minutos. Nós passamos por um momento muito importante na vida do nosso planeta Terra, que foi a pandemia, né? Como que ficaram Sim. as atividades, o trabalho de cada um ali no Perseverança, que o centro espírita surpreendente, né? Pelo tamanho, pelo número de pessoas que frequentam. Sim, olha, no início da pandemia nós precisávamos nos adaptar, né? Acredito que isso foi uma necessidade do planeta e começamos o fortalecimento dos trabalhadores através das reuniões online. Então, cada grupo de trabalho, então, por exemplo, o nosso grupo, que é o grupo da higienização dos lares e intercâmbio mediúnico, se reuniu, né? Comumente eram as segundas-feiras, são as segundas-feiras, às 20 horas, então todos estavam conectados online, fazer as orações, os estudos do Evangelho de Jesus, os estudos da doutrina espírita, alguns trabalhadores eram selecionados, e assim ficou por um tempo, né, até se abrir presencial, mas uma grande conquista da pandemia também as palestras online. Então, essas palestras que não existiam antes, hoje existem as palestras online, as palestras da quinta-feira, principalmente, são transmitidas, o link é passado, então, as pessoas que têm dificuldade, inclusive, de se locomoverem, acredito que a pandemia, ela foi também um presente de Deus para todos nós, em termos de reflexão, de proposta de reforma íntima e de se abrir as possibilidades. Porque Deus traz o desafio para o homem também criar, através da inteligência, a solução. E essa solução foi criada e continua até hoje. A gente já está quase encerrando o programa, então, Márcia, deixa aí o dia e horário e faz o convite para todo mundo conhecer o seu programa. Olha, todos os domingos, que alegria, o nosso programa dominical, Amorosidade, às 11 horas da manhã, falando de Jesus e do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo a toda a família. Que bacana, Eu todos quero convidados, então. todos ali, sintonizados através do amor. Obrigada, Vanessa, obrigada, Vanderly, gratidão por essa oportunidade, desculpas aí a sintonia, mas estarei sempre com o coração aberto para todos os trabalhos da Rede Boa Nova, que eu tenho uma admiração e um carinho de poder pertencer. Imagina, obrigada por ter participado, deu tudo certo, né? Conseguimos acompanhar aqui todas as informações. Parabéns pelo seu trabalho, a toda a equipe do Perseverança também, sucesso para vocês e gratidão a toda a nossa equipe aqui do programa também, a Thaís, a Regina, o Rogério, todo mundo, né, que está aqui fazendo esse programa acontecer, a nossa gratidão. Obrigada, senhora Vanderly, até o próximo programa. Nós que agradecemos. Obrigada. Bom trabalho para você, Márcia, e tudo de bom na sua caminhada.
Você acompanhou Quem Somos Nós?